Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para gravar a continuidade do vídeo sobre o pastor Caio Fábio. Nós prometemos que o faríamos. Gravamos a primeira parte e aqui vamos gravar a segunda parte da vida do maior pregador do Brasil, Caio Fábio. Então, fizemos o texto, como de costume, pedimos a você o seu like, porque a plataforma vai recomendar e vai, portanto, ter mais visualizações e vai para listas, onde serão mais visíveis. E também anunciar a vocês que nós temos, na plataforma do Hotmart 2 livros, que é a Jornada Arquetípica e o Tarot Divinatório, e nós temos 2 cursos, que é o CMC, Colégio dos Magos Caldeus, e o nosso curso de videoaulas. Então, tudo isso está à disposição de você, daquele que queira. Dito isto, vamos então iniciar a leitura do texto e voltaremos à câmera cada vez que for necessário. Vamos começar. Caio Fábio e sua anti-igreja. Portanto, é a segunda parte. Projeto Fábrica de Esperança. Caio Fábio fundou a Fábrica de Esperança, projeto de assistência social implantado na favela Acari, no Rio de Janeiro. Portanto, foi ajudar os favelados. O projeto migrou para Manaus, saiu do Rio para Amazonas, em 1994, cidade onde posteriormente Caio teria sido convidado para atuar. Ele foi televangelista, portanto apresentador pela televisão, no programa religioso da TV RBM Manaus, hoje Boas Novas de Manaus, transmitida por meio de parabólicas e afiliada da Rede Manchete. Portanto, assim, ele tinha um canal de televisão, em Manaus e transmitia para o Brasil todo. Caio foi apresentador, portanto, como Silvio Santos, como Faustão, e como outros, graças ao sucesso do seu programa. Chegou a ter um patrimônio de 5 milhões de dólares, minha gente. Então, aqui está. Essa aqui é a moeda de $1. Ele chegou a acumular a quantia de 5 milhões de dólares. Aqui é um. Então, vamos se colocassemos aqui $100, mas eu não tenho uma nota de $100, ele chegou a ter uma fortuna de 5 milhões de dólares, que doou posteriormente. Segundo consta na história dele, na biografia, ele pegou esses 5 milhões de dólares e doou. Então, um ato louvável, porque ele não queria ser rico, ele queria simplesmente, isso veio naturalmente. Mas ele não queria o dinheiro, então ele doou a instituições de caridade. Mas aconteceu algo posteriormente, que foi, entre 1995 e 1996, a polícia militar encontrou grande quantidade de papeletes vocês sabem o que, que o pessoal usa nas dependências da Fábrica da Esperança, que fazia fronteira com a favela de Acari, e tinha uma área entre 45 mil metros de área coberta e 55 mil metros de área total. Olha, é grande pra caramba, gente. 45 mil metros, não é metros, e de área coberta, e 55 mil de área total. Era uma coisa fabulosamente grande. Então, ele já estava, mesmo doando 5 milhões de dólares, então tinha muito dinheiro ainda, porque comprou uma área que tinha 45 mil metros coberta e 55 mil, portanto, mais 10 mil de área total não coberta. Nessa época, o governador do Rio de Janeiro era Marcelo de Alencar, que acusou os funcionários da fábrica de conivência com o pessoal lá da favela do Complexo da Acari, embora nada tenha sido provado a respeito.
Então, a acusação caiu no vazio. Mas, em 2003, Caio pediu para ser exonerado do Ministério da Igreja Presbiteriana do Brasil. Assim, ele começava a ficar contra o movimento de igrejas, saindo assim da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vou repetir, em 2003, Caio pediu para ser exonerado, quer dizer, despedido, desligado do Ministério da Igreja Presbiteriana. Após deixar o Ministério Pastoral, Caio rompeu definitivamente com o movimento protestante. Pronto, agora ele não quer mais igrejas. Agora ele rompeu com o movimento evangélico protestante, mas fica sendo o mentor espiritual do movimento Caminho da Graça. O movimento cristão, não institucionalizado e religioso, formado em sua maioria por ex-evangélicos, pessoas que se enganaram, desiludiram com as igrejas evangélicas, porque os pastores nem sempre são honestos, nem sempre são íntegros, e então essas pessoas ele chamou para formar a igreja dele, né? Então, assim ele começava um movimento anti-evangélico, ou seja, anti-igrejas, né? E assim seria, portanto, um movimento mais livre, uma coisa nova, uma novidade. Em 2004, aconteceu uma tragédia, Caio perdeu o filho Lucas, né? Que foi num acidente de automóvel com, coitadinho, 23 anos de idade. Isso foi no dia 27 de março de 2004. Em 2008, portanto, 2004 para 2008, 4 anos depois, Caio iniciou a Vem Ver TV. Portanto, comprou uma TV. Ainda tem muito dinheiro, né? Aqueles 5 milhões ele deu, mas aqui ele continua ganhando dinheiro. Mas não tinha vínculo religioso com nenhuma instituição. E passou a transmitir no seu programa Vem Ver TV Papo de Graça, iniciado em 2009. O objetivo era apologético. Minha gente, o que é apologético? Aqui nós temos exemplos de livros apologéticos. Por exemplo, aqui nós temos, vamos voltar para a nossa câmera, escrito pelo padre Federico Dattler, o Léxico Bíblico Litúrgico, que vai explicar, né, os termos usados na liturgia, né, como o que é a palavra sumo sacerdote, o que é sacramentos, o que é igreja. Isso se chama fazer a explicação de termos com a intenção de, explicando melhor, ser mais aceito pelo público. Então nós temos aqui um livro de apologese, né? Mas há outros que são ainda mais famosos. Esse aqui em alemão é Der Herr, traduziram por Senhor, de Romano Guardini. Ambos são católicos. Então aqui convence que Jesus Cristo é o Senhor. A intenção do livro é convencer o leitor que Jesus Cristo é o Senhor, portanto Adonai. Portanto, é apologese, apologética. Agora nós temos aqui dois livros que não são católicos. Nós temos aqui um livro que é judeu, nós já mostramos várias vezes, que é o livrinho de Bernard Casper, a Enciclopédia Judaica Resumida, e é o Comentário Judaico da Bíblia, pela editora Bíblios. Aqui dentro nós temos muitas explicações, por exemplo, como foi que Esdras fundou, né, os escribas, o movimento dos escribas, contra os quais Jesus Cristo teve muita atividade, né? Houve muita discussão, né? E também mostra aqui regras de interpretação, mostrando aqui, ó, regras de interpretação, que são a chave da interpretação bíblica, né? Não dá para vocês saberem, mas são 4 regras. Então, essas 4 regras se chamam Peshat, Remes, Darash e Sod. Então, simbolizados pela palavra Pardes,
para ajudar a gente a lembrar. P de Peshat, R de Remes, D de Darash e S de Sod. Então, explicando isto, a pessoa que tem explicação tem mais entendimento e aí adere à igreja fervorosamente, né? Então, assim, nós temos aqui um livro de apologética que vai dar, inclusive, uma pessoa que é parenta do Silvio Santos, Dom Isaac Abravanel, mostrando que ele foi um grande homem, um grande judeu, né? Um homem rico, famoso, e que foi completamente solidário à comunidade judaica, e quando foi expulsa da Espanha e de Portugal, ele foi junto. Embora os reis dissessem, não, você fica, você é especial. Ele disse, não, eu não sou especial, eu sou judeu. Então, se você expulsou o meu povo daqui, então eu também irei com eles. Então, isso faz com que você tenha uma simpatia muito grande, né, pela religião, aqui no caso é o judaísmo, e esse livro é, portanto, um livro de apologética, ou seja, faz uma propaganda para que você simpatize, para que você goste, né, da religião judaica. Esse livro tem muitas explicações boas. É um livro precioso e é judeu. Bernard de Casper é o autor, ele é judeu, né? A editora é Biblos, está aqui, só produz livros do judaísmo. Está aqui a menorá, o símbolo da arvorezinha, né, que é o candelabro de 7 braços, e tem muita coisa, né? O cânon, estabelecimento do cânon, as regras de explanação, e aqui nós temos de uma religião que pouca gente conhece, chamado Ponte para a Liberdade. Também é um livro de apologética, mostrando os mestres ascensionados. Eles acreditam que além de Jesus, Cristo subiu ao céu, também 7 mestres subiram ao céu. Aqui eles falam sobre Saint-Germain, que foi quem chefiou a Revolução Francesa. Foi Saint-Germain e o Conde de Cagliostro. O Conde de Saint-Germain e o Conde de Cagliostro. O 7º raio, que é o último, é o mais recente, seria, portanto, dedicado a Saint-Germain. Então, a Ponte para a Liberdade não é uma religião conhecida, né? É uma religião bastante desconhecida, chamada, que faz uma propaganda de 7 mestres ascensionados, que subiram ao céu como Jesus. Isso aí eles acreditam firmemente. Não vamos entrar em detalhes dizendo como é o nome desses mestres, mas está aqui, ó, mestres ascensionados. E um deles, o mais famoso, é Conde de Saint-Germain, chefe da Revolução Francesa. Não sei como é que se pode conciliar, portanto, enquanto que Jesus Cristo pregava a paz, então aqui, Saint-Germain não só pregou, mas fez os planos, junto com José Bálsamo, Conde de Cagliostro, a Revolução Francesa, chamado o maior banho de sangue da França. Então, aqui, mas é pouco conhecido esse movimento, chamado Ponte para a Liberdade. É um livro de apologética, vai fazer propaganda de Saint-Germain, vai fazer propaganda dos outros mestres ascensionados, um total de 7, dizendo que assim como Jesus subiu aos céus, eles também subiram. Eles acreditam e nós não. Nós sabemos, nós cristãos, por exemplo, nós de fato cristãos, porque na Bíblia Sagrada está que Elias subiu ao céu num carro de fogo, né, a Merkabah, né, que Moisés foi levado por São Miguel Arcanjo. O corpo de Moisés foi pegado por São Miguel Arcanjo nos braços, e depois de uma briga contra Satanás, pela disputa do corpo de Moisés, e foi levado para o céu. Então são mestres ascensionados. Mas Jesus Cristo desmente isso dizendo, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Portanto, tudo isso aqui, né, é dessa nova seita, é uma seita, não chega a ser uma religião, que é desconhecida. Então aqui, e a história de Elias também, ou de Enoque, que diz que Deus o levou, então saiu do convívio dos seres humanos comuns e foi ascensionado. Isso aqui Jesus Cristo desmente. No Evangelho de Jesus ele diz, ninguém subiu aos céus a não ser aquele que desceu aos céus. E quem desceu? Ele. O Logo se fez carne e habitou entre nós. Deus desceu e se fez homem. Portanto, tudo isso é uma propaganda religiosa de uma religião
que Jesus Cristo nega. E também não só isso, né? O que aconteceu com Enoque, o que aconteceu com Elias, então não deve ter sido exatamente o que está escrito na Bíblia, ou a interpretação deve ser outra. Isso é apologese. E essa apologese quer dizer propaganda religiosa. As religiões fazem propaganda. Então, assim, nós estamos apresentando livros que são manuais de apologética. Aprendam o termo, né? É muito utilizado. Vamos continuar o nosso texto. Então, o programa se expandiu tanto, fazendo assim apologese do seu apologética, né? do seu objetivo, que era fundar anti-igrejas. E houve grandes reuniões de movimentos que se destacaram por uma série de peculiaridades que, em muitos sentidos, se diferenciavam das igrejas institucionais, ou seja, era uma coisa nova. Um vínculo religioso diretamente com Deus, vivendo, né, como Jesus viveu, não apenas pregando o Evangelho. Então, o pastor Caio Fábio, então, supostamente, vive como Jesus viveu. Né? A exemplo de Jesus, nós temos um livro cristão chamado A Imitação de Cristo, né? E então nós devemos ser imitadores de Cristo. Então, Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Caio Fábio pegou essa frase e aplica a vida dele. Então, segundo ele vive como um perfeito imitador de Cristo. Sabemos que Francisco de Assis realmente fez isso. Então, o que ele quer? Ele diz que quer aqui, palavra dele, entre aspas, um movimento pequeno, gostoso, fraterno, alegre, íntimo e simples, baseado no Evangelho diretamente. Então, em janeiro de 2019, Caio deixou oficialmente a presidência do Caminho da Graça, permanecendo, contudo, com o seu mentor espiritual. Então, é assim, um tipo de presidência de honra. Aí ele diz, há um paradoxo nisso. Cristo é a síntese, se a terminologia serve para essa função. E a graça é o elemento hermenêutico e epistemológico. Hermenêutica, eu dizendo para vocês, para poder entender melhor. Né? Hermenêutica é a ciência que disseca, que analisa. E epistemologia é conhecimento. Episteme quer dizer verdade científica, verdade certa. São termos pouco conhecidos, são gregos. Né? Então, hermenêutica vem de Hermes, portanto, Hermes, o que é hermético é fechado, então a hermenêutica vai abrir e tornar claro aquilo que seria fechado. E epistemologia, né, vem do termo episteme, que quer dizer conhecimento certo, científico, verdadeiro. Então, essa função, Caio Fábio acha que é fundamental que ele explique, né, para que as pessoas conheçam epistemologicamente e de maneira a tirar o véu, a aclarar, tirar qualquer coisa sombria, qualquer coisa que não permita que as pessoas simples entendam com muita clareza o texto e o contexto. Para quê? Para incorporarem a ideia de Jesus, né, como sendo um personagem, um homem, cuja vida deve ser imitada, ou seja, devemos viver como Jesus viveu, pensar como Jesus pensou, cantar como Jesus cantou, viver como Jesus viveu, como diz a musiquinha, né? Então, assim, Caio Fábio faz um movimento revolucionário. Então, ele não somente teve uma evolução, como uma revolução. E, então, porque Jesus não apenas dizia, ele fazia. Tudo o que ele disse, diz Caio Fábio, ele viveu. E tudo o que ele viveu foi o que ele disse. Ao contrário de muitos pastores e sacerdotes, padres católicos ou de outras religiões, monges, que dizem uma coisa e fazem outra. Então, segundo Caio Fábio, ele
e aqueles que o seguem não podem fazer isso. Não pode haver um desligamento entre a vida e a pregação. Você só pode pregar aquilo que você vive. Porque se alguém der uma notícia de que você não vive o que você prega, então você fica desmoralizado. Portanto, é um ato de coragem, né? Um ato de bravura e que vai obrigar o pregador a viver aquilo que ele prega. Então, não é diga o que eu faço o que eu mando, eu faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Não, faço o que eu mando e faço. Então, é uma atitude diferente. Como eu disse, não é somente uma evolução, é uma revolução. E ele diz a frase célebre: porque não se pode barganhar com Deus para obedecer bênçãos, para obter bênçãos. Então, esse negócio que ela está fazendo promessa, se eu ganhar uma casa nova, então eu vou para Aparecida fazer uma peregrinação, ou então eu subiria a igreja da Penha, os degraus da igreja da Penha de joelhos. Tudo isso aqui, isso é uma barganha. Deus não é um negociante atrás de um balcão, vendendo graças, vendendo bênçãos. Isso ele está certíssimo. Então, vamos ter essa noção de um Deus negociante, né, que troca a graça dele, a bênção dele, por coisas, ações, ou então doações. Eu darei, se eu ganhar na Mega Sena, eu darei 10% para a igreja tal, a igreja que ele pertencer. Ele disse aqui, não é certo, não se barganha com Deus, né? Deus dá os dons dele de graça, são os dons gratuitos, merecidos por Jesus Cristo no seu sacrifício redentor na cruz. Isso é o que nós cristãos cremos, e o pastor Caio Fábio enfatiza: deixemos de considerar Deus como negociante atrás de um balcão para trocar as bênçãos, o favor, a graça divina por outras coisas. Agora vamos ver, vai haver uma mudança, reviravolta na vida dele. Ele vai para a Flórida. Então, Caio Fábio, na Flórida, ele abre uma firma com fins lucrativos. Agora ele vai abrir uma firma com fins lucrativos. Então mudou. Agora de pobre, Jesus Cristo foi pobre, e eles comprometiam a seguir Jesus Cristo, agora ele muda. Isso aqui nós temos uma nota de R$50. É apenas uma nota pequenininha. Mas agora ele funda uma firma que tem fins lucrativos. Ele vivia, segundo ele, uma vida pobre, imitando Jesus. Agora ele funda uma firma que vai ganhar dinheiro, e está explícito no estatuto dessa firma que ela é fundada com a finalidade de, claro, pregar o evangelho, mas comprar estações de televisão, de rádio, e assim ganhar dinheiro. Isso Caio se torna capitalista. Então, ele passa a ser capitalista. Então, isso aí é um pouquinho o contrário. Já estamos 23 minutos. Vamos apressar um pouquinho, porque eu não quero passar dos 30, tá bom? Voltemos ao texto. Bom, assim ele abre com o reverendo, com o reverendo Caio Fábio Júnior, que o nome completo é Caio Fábio de Araújo Filho, abre essa empresa no Zé Uá, com fins lucrativos. Isso é uma pena, né, Caio? É uma pena porque Jesus foi pobre. E ele disse: as raposas têm, os pássaros têm os seus ninhos, as raposas em suas covas, mas o Filho do Homem, que é assim que Jesus se intitula, não tem um travesseiro onde botar a cabeça. Não tem uma pedra, na verdade. Mas ele registra essa firma com fins lucrativos, com o nome de TV Communication Incorporated, em inglês. Então, o presidente da firma é ele mesmo. Aliás, ele está sempre na frente, como nós dissemos aqui no primeiro vídeo, ele é sempre o gerente, ele é sempre o mentor, ele é sempre o criador, ele é sempre o presidente de tudo. Ele está à frente. O que ele quer, portanto, é liderança. Então, Silvio Santos fez liderança capitalização. Então, mas Silvio Santos era claramente um capitalista, era um investidor de grande porte. Mas Caio Fábio deveria não ser. Pelo menos ele começou pregando
que não deveria um pastor evangélico, um religioso, um cristão, não deveria ser capitalista. Ele tem que ser pobre. Pobre não quer dizer miserável, quer dizer ter o suficiente para viver uma vida digna. Teve assessoria, ou seja, a firma se transformou em algo muito grande. O brasileiro americano Robinson Glasser é o diretor, portanto é o seu assessor direto. Pela lei, os dois são responsáveis. O endereço da televisão é o mesmo da casa de Caio Fábio, em Boca Raton, a 75 quilômetros ao norte de Miami. Portanto, vai morar onde? Em Miami, na Flórida. Então, a Vinda Internacional, VI, organização fundada em abril de 1996, é o braço de outro grupo cristão, chamado Vinde, presidido também por Caio Júnior. Sempre é ele o cabeça, sempre é ele o presidente, para captar dinheiro do exterior. Aqui, Modão, sinto muito, mas Fábio, aqui você pisou na bola, porque você se distancia completamente do objetivo que você disse que seria, né, a meta, e seria aquilo que justificaria essa sua revolução dentro do movimento cristão. A firma é aberta há 2 anos e 7 meses, até agora arrecadou pouco mais de $100 mil. É pouco, de acordo com Glass, que é o assessor. O presidente é Caio Fábio, como sempre. Os diretores são sua mulher, Alda D'Araújo, e o Robin Glass, que é seu assessor. No domingo passado, quando foi feita essa matéria, que eu não sei quando foi, ele disse que a outra firma que ele fundou, Overland Advisory Service, serviço de, vamos dizer assim, de prestação de serviços, uma firma que fazia consultoria, responsável pela captação de investimentos. Então vamos agora investir. Quem investe para ganhar o dobro, o triplo ou o quádruplo para a TV Vinde. Está prestes a fechar um acordo com o grupo coreano. Agora ele vai se expandir, vai até para a Coreia, do Norte e do Sul, do Sul, sem dúvida. Porque o da Coreia, o presidente não é presidente, é ditador. Então, a Vinde TV vai ao ar em cidades de 7 estados brasileiros, sendo os principais São Paulo e Rio de Janeiro. Assim, a empresa criada na terça-feira tem legalmente fim lucrativo. Vamos mostrar aqui, seria, portanto, em um edifício, não é este, mas nós estamos aqui mostrando um exemplo. Então, seria uma coisa, assim, grandiosa. Vamos voltar para o nossa câmera. Então, veja, ele faz a empresa dele num edifício desses aqui, ó. Aqui nós temos 2. Então, você pode escolher. Então, em algum andar daqui, desse edifício altíssimo, que tem vários andares, então aqui ele funda várias empresas, todas elas com fins lucrativos, né? Todas elas têm algum tipo de empresa que tem como finalidade captar dinheiro, ganhar dinheiro. Isso aí agora ele vamos dizer assim, se desmentiu. Ele se virou completamente aquilo que ele disse que devia ser, que era imitar Jesus. Ora, Jesus era pobre, né? Então, aí ele vai ser, portanto, vai fazer algo que o descredencia diante a nosso ver. Mas ele disse que, na verdade, só ganha 20 mil ou 23 mil mensalmente no Brasil. Mas isso é no Brasil, tá? Com o salário de 3 igrejas e direitos autorais e ofertas, ou cachês por conferências. Mas no Brasil, ou seja, no dinheiro brasileiro, né, ele ganha 23 mil reais. Mas em dólares, lá nos Estados Unidos, né, são 100 mil reais. São $1.000, 100 mil dólares. Então, assim, ele passa a ser um capitalista, um investidor, como Silvio Santos e outros. Mas, apesar disso,
tem alguma coisa que é a favor dele. É a última coisa, né? A casa de Caio Fábio não está entre as casas de alto padrão de Boca Raton. Ele mora numa área menos sofisticada, sua residência conforme 2 corretores consultados, portanto a afirmação é quente, não vale mais de que 160 mil dólares. Ora, minha gente, isso aqui é uma ninharia comparado com a casa da Xuxa, com a casa em que morava Ayrton Senna, com a casa do Silvio Santos e outras celebridades. Então, ele tem dinheiro, mas ele não ostenta. Ele tem dinheiro, talvez, para fazer algumas coisas que talvez fossem até benefícios sociais. A página da internet do Collor Office, agora o ex-presidente Collor está ligado a ele, os dois eram amigos, e o escritório do ex-presidente em Miami, já mostramos aqui, né? Então é um edifício fabulosamente grande, então, e o Collor de Mello está com ele. O ex-presidente Collor, né, embora não se saiba, então está com ele, né? Nós sabíamos, eu pelo menos não tinha a menor noção de que o ex-presidente Fernando Collor estava junto com o Caio Fábio, mas eram grandes amigos. Assim, ele sempre ligado ao poder, sempre ligado aos presidentes, sempre ligado às pessoas famosas. E assim, ele, em Miami, no escritório do ex-presidente Collor de Mello, ele mantém a Vision Point Corporation, uma corporação que é a mesma empresa que criou o site da Nova Gestão. Agora Caio Fábio faz uma nova gestão. E a novidade agora é: eu sou capitalista, eu vou ganhar dinheiro, junto com Paulo Rosa, amigo de Collor e Caio Fábio. Então são 3. Paulo Rosa, o ex-presidente Fernando Collor e o pastor Caio Fábio. Pronto, terminamos. Aqui está, portanto, finalizado quem é o pastor Caio Fábio. Então, tem muito dinheiro, mas não ostenta. A sua casa é 160 mil dólares, a ninharia perto daqueles que, na verdade, tem, como Roberto Carlos, né, na Urca e em outros lugares. Então, mansões, né, mansões que valem muito grande, né, em Ponta del Este e assim em outros lugares, né. Então ele tenta manter, portanto, uma aparência de pobreza, mas é só aparência, porque ele diz que ganha pouco em dinheiro em cruzeiros, mas em dólar ele ganha muito. Ele ganha muito. Então é uma pena, né, a gente dizer assim, né, aqui está as costas do dólar, né, então é uma pena. Então o pastor Caio Fábio, então ele anda cheio de colares, de pulseiras, de anéis, de ouro, e assim, infelizmente, não é a pessoa que se apresenta como sendo um exemplo de um seguidor de Jesus Cristo, que é a sua imagem, que segue exatamente a doutrina cristã, fazendo aquilo como Cristo fez. Terminamos assim, então deem seu like, se não der até agora, senta o dedo, dá o seu like, coloca o gostei, o joinha, que é para a gente promover o nosso canal e a gente ter mais divulgação. Tá? E assim terminando, acabamos aqui e vamos começar o próximo vídeo, que vai ser sobre esoterismo, vai ser sobre Cabala. Tá? Até o próximo, e para vocês, boa sorte.